Olá, eu cumprimento a todos vocês, irmãos e amigos, com a paz do Senhor Jesus. Neste terceiro trimestre de 2020, estamos estudando uma lição de edição especial, por tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E a lição dessa semana tem um tema. E o tema é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Lembrando aos nossos professores e estudantes da escola bíblica que nesse comentário eu não irei seguir o passo a passo dos tópicos como está na lição, mas eu irei lhe trazer subsídios complementares para seu melhor aproveitamento na EBD. Amém? E se o conteúdo desta aula lhe for útil e você quiser ajudar no crescimento desse canal, para que mais pessoas possam ser alcançadas, inscreva-se, curta, compartilhe e caso exista alguma dúvida sobre o assunto exposto nessa teleaula, vocês podem estar postando aí nos comentários abaixo e eu, na medida do possível, irei tentar responder as perguntas. Amém? Bem, nesta lição de número 6, o contexto histórico é muito importante frisar. E o contexto histórico é o seguinte: nós já temos os exilados repatriados, ou seja, eles já haviam voltado para a terra natal deles, depois de terem ficado 70 anos no cativeiro. Quem liderou e organizou a volta foi um príncipe chamado Zorobabel, que era um descendente direto do rei Davi. Ele foi nomeado governador e junto com o sumo sacerdote Jesuá, eles organizaram a volta. Além disso, as exortações dos profetas Ageu e Zacarias, também conhecidos como profetas pós-exílicos, reanimou o coração do povo e eles reconstruíram o altar e construíram também o templo. E logo em seguida, eles celebraram a grande Páscoa. Só que em seguida, voltaram novamente para suas fazendas e suas casas, deixando a cidade abandonada, cheia de ruínas, os muros caídos e os portões queimados. Esse abandono permaneceu por mais de 70 anos. Portanto, é muito importante que nesse estudo de caso, você saiba que os livros que falam desse período são os livros de 2 Crônicas, livro do profeta Daniel, livro de Esté, livro de Esdras, livro de Neemias, o livro de Ageu e o livro de Zacarias. Mas, fazendo uma rápida retrospectiva desse assunto, tudo começou há mais de 100 anos atrás, quando eles ainda estavam no cativeiro babilônico, e o profeta Daniel percebeu isso através do livro de Jeremias, pois lá existia uma profecia que dizia que depois de 70 anos de cativeiro, Deus faria com que eles voltassem. Então, o profeta Daniel começou a orar e Deus fala para Daniel, através do anjo Gabriel, que eles iriam voltar sim, mas que a redenção dos judeus só se daria depois de 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos depois. O anjo Gabriel também falou para Daniel que esse tempo só começaria a contar a partir do momento que saísse a ordem para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Vamos conferir o texto. Está em Daniel, capítulo 9, verso 24 e verso 25. Assim está escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, para que começasse a contar o tempo, era preciso que saísse a ordem para restaurar a cidade.
Veja que o rei Ciro mandou edificar o templo, conforme está em Esdras capítulo 1, verso 1 e 2. Temas que nós já estudamos nas aulas passadas. Mas a ordem para reconstruir a cidade só vai sair 70 anos depois. Portanto, o livro de Neemias e os seus acontecimentos ocorrem cerca de 445 anos antes de Cristo. Mas quem é Neemias? Bem, Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Esse era um importante cargo, também conhecido como guarda de selos, um administrador por excelência, encarregado das finanças do rei. O copeiro não era aquele que apenas provava o vinho e a comida antes do rei. Ele era uma pessoa influente que tinha contato constante, direto com o rei. Neemias fazia parte do número dos judeus que não haviam voltado da Pérsia para Jerusalém. Ele nasceu provavelmente na capital do reino Medo-Persa, chamada Suzã. Ele era bem nascido, de família influente e ainda tinha uma boa formação secular. Mas Neemias não será aqui apenas um excelente administrador. Ele também assume um protagonismo como um grande homem de Deus, temente a Deus e que tinha o hábito de viver sempre em oração. Ele também possuía um excelente conhecimento da palavra de Deus. A prova disto está em sua preocupação com o mal-estar espiritual e moral do povo, bem como o relaxamento deles em não reconstruírem os muros da cidade, depois de terem reconstruído o templo. E a história desse governador começa quando seu irmão, chamado Anani, chega de Jerusalém e relata para ele a situação dos exilados que haviam voltado para casa. Veja o que diz o texto em Neemias, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 3. Assim está escrito: Veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns dos de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. O versículo 3 diz: E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Se você for ler todo o capítulo 1 do livro de Neemias, você vai descobrir que Neemias se sentou e chorou muito e lamentou por vários dias. E começou a orar e a jejuar pelo seu povo. Perceba 4 grandes atitudes bem interessantes aqui. Primeiro, Deus envia um informante certo, revelando informações certas para a pessoa certa. Quando ninguém parecia se importar com a miséria do povo, Deus, por misericórdia, mais uma vez, cria ocasião para que a situação de miséria do povo chegasse ao conhecimento de alguém que Deus já havia preparado. Segundo, a pessoa que ficou sabendo, aqui no caso foi Neemias. Aparentemente, Neemias não poderia se importar. Isso porque Neemias, como sendo descendente de judeus, ainda que ele tivesse nascido na Pérsia, não deixava de ser um imigrante deportado, um estrangeiro que se deu bem e alcançou um alto padrão de vida, ocupando uma posição de grande destaque. Ele poderia não se importar, não querer se envolver, mas não. Muito pelo contrário, ele sente a miséria do povo. O sentimento de abnegação leva ele a desenvolver uma campanha de intercessão pelo seu povo. Aqui nós temos a primeira evidência daqueles que Deus usa como líderes dentro do seu povo. Todos os que são levantados por Deus para liderar têm como característica o sentimento de abnegação pelo próximo. Uma pessoa abnegada é uma pessoa que se desprende das ambições pessoais em razão do próximo. É uma atitude de compaixão, de altruísmo.
A exemplo de Neemias, podemos lembrar de Abraão, que intercedeu a Deus por Sodoma antes que Deus a destruísse. Um outro exemplo é o de Moisés, que intercedeu pelo povo quando Deus intentou destruir no deserto o povo por causa da idolatria do bezerro de ouro. E o outro exemplo que nós sempre temos que citar, que é o maior exemplo por excelência, é o exemplo de Jesus Cristo, que também sempre exerceu o ministério de intercessão. Inclusive, a carta aos Hebreus nos diz que até hoje, Jesus, após ressuscitar, se assentou à destra de Deus e está intercedendo por nós. Então, sentir compaixão é manter compaixão é manter o sentimento altruísta. Ele sentia compaixão e mantinha uma vida de oração pelas pessoas. E essa é a principal característica básica de quem é levantado por Deus para liderar. Terceiro, que vale a pena a gente citar aqui, a oração que Neemias faz. É uma oração parecida com a oração do profeta Daniel, há mais de 100 anos atrás. Isso porque ele reconhece que é pecador, reconhece que é negligente junto com o povo, ele não acusa o povo, reconhece que Deus é soberano e confessa seus pecados, suplicando a Deus por misericórdia. E é por isso que Deus ouviu a oração de Neemias. Mais uma vez, nós aprendemos aqui que não há avivamento espiritual sem confissão de pecados, sem renúncia de interesses próprios, sem reconhecimento e conscientização da pessoa de Deus e de sua palavra. Hoje, os movimentos pentecostais que temos por aí, não generalizando, geralmente vem acompanhado de muita agitação e de muito marketing, porém sem mudança de comportamento. As pessoas se apresentam como que cheias do Espírito Santo, mas continuam com vidas sexuais ilícitas, adulterando, cheias de sensualidade, futilidades, brigam e disputam por tudo. O avivamento não é uma igreja cheia de gente. Avivamento é gente cheia de arrependimento. Uma igreja cheia do Espírito Santo desenvolve o interesse pela palavra de Deus e busca aproximar as pessoas em um único propósito de adorar a Deus. Quarto e último, Neemias não apenas sentiu, mas também agiu. E Neemias vai entrar para a história como um dos grandes heróis do Antigo Testamento por ter liderado a reconstrução da cidade de Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Bem, Neemias tinha um forte senso de missão e um forte senso de organização. Ele sentia que Deus iria levantá-lo como governador daquela cidade em ruínas. Então, ele se preparou antes para esse momento. Perceba que no capítulo 2 e o versículo 4, quando o rei disse a ele o que ele queria, ele se manifesta informando, o desejo de assumir a cidade como governador para reedificar os muros. E na mesma conversa, ele já apresenta ao rei um plano de ação para realizar a tarefa. Perceba que ele já pede ao rei cartas de autorização e ele já apresenta a necessidade das madeiras necessárias para realizar a construção dos muros da cidade. Aqui a gente pode ver que sua experiência, sua vivência como administrador do rei serve como um bom currículo que lhe credencia para o cargo. E aqui me permita fazer um adendo a você, meus irmãos e irmãs que está me assistindo. Muitas vezes você não entende porque Deus permite tantas experiências difíceis ao longo de sua vida. Porque você permanece, às vezes, tanto tempo sofrendo em uma determinada situação. Mas, na verdade, você não sabe. Mas Deus está te preparando para uma coisa mais específica. A oportunidade de Deus irá chegar para você. E sua história
de sofrimentos, de dificuldades, de desafios, lhe serão como currículos necessários para a grande oportunidade de Deus na sua vida. Bem, depois que Neemias toma o conhecimento da situação, iniciou a campanha de oração, jejum, foi nomeado para o cargo, obteve a autorização real necessária. Ele chega na cidade para começar a reconstrução. E aqui, nós temos aqui mais uma outra lição de liderança de Neemias. Porque ele não se apresenta logo de cara como o novo governador que estava cheio de cartas de autorizações por parte do rei. Ele não chegou tomando decisões precipitadas, não. Ele chegou de forma discreta, observando. E veja que antes de ele se revelar, ele se levantou de madrugada com alguns companheiros de confiança, andou pela cidade fazendo vistorias da cidade, viu o estado de abandono, e somente depois que ele reuniu o povo pela manhã, revelou quem era, revelou o poder que tinha e o projeto de reconstrução já pronto. E nesse projeto, detalhe, ele envolveria todas as famílias. Diante de tamanha estratégia, o povo viu que Neemias tinha as condições e a capacidade de levantar os muros da cidade. Veja em Neemias capítulo 2 e o verso 18, assim está escrito: então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para a construção. Podemos ver aqui que o povo se animou. O espírito de liderança de Neemias inspira e une aquela gente. E aqui aprendemos mais uma lição com Neemias. A liderança não deve ser tomada à força. Ela deve ser conquistada. Ela deve inspirar as pessoas. Mas agora, por que era tão importante a reconstrução dos muros? Bem, nos tempos antigos, os muros eram um importante símbolo de proteção e de status para uma cidade. Uma cidade sem muros era uma cidade sem importância. A cidade de Jerusalém e a cidade que é a capital de Israel é uma cidade símbolo que também representa a cidade do rei Davi, a cidade do Messias. Portanto, deixar a cidade sem os muros era deixar o templo vulnerável. Uma cidade sem muro também despertava o interesse de assalto, o interesse de invasão, e as pessoas não tinham interesse de morarem na cidade, para povoarem a cidade. A cidade de Jerusalém sem muro era como se fosse uma vergonha para o nome do Senhor. Portanto, os muros eram tão fundamentais quanto a construção do templo. Hoje, os muros nos falam da distinção que existe entre os que servem a Deus e os que não servem. O muro nos lembra a salvação, a proteção divina para os que decidem se submeter à vontade de Deus e à sua palavra. Hoje, mais do que nunca, é necessário que exista uma divisória muito clara do reino de Deus e do reino das trevas. A igreja brasileira, ela tem que tomar posição diante das tendências terríveis de banalização do pecado, ou ela estará exposta a todo tipo de influência e infiltração de costumes e práticas mundanas no meio do povo de Deus. Portanto, tal como Neemias, Deus ainda conta com os que se levantam dispostos a executar tarefas semelhantes às que Neemias executou. Diante disso, eu encerro citando um texto que reflete muito o sentimento de Deus para os dias atuais, quanto aos desafios que se levantam diante do povo de Deus. Está em Ezequiel, capítulo 22 e o versículo 30. Assim está escrito: e busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro,
e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Que esse sentimento de busca de Deus tenha uma realização, encontrando em mim e em você pessoas dispostas para servi-lo. Que Deus te abençoe muito e até a próxima aula.